Amém, irmãos? Passo a palavra ao pastor Celso. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, meus irmãos. Amém, irmãos? Passo a palavra. Peço aos irmãos que se assentem um pouquinho. Deus abençoe. Estão me ouvindo bem aí, né? Graças a Deus. Glória a Deus. Vamos abrir a palavra de Deus no capítulo 6 de Atos. Enquanto isso, eu estou saudando os irmãos, todos que se fazem presentes e aqueles também que porventura estejam acompanhando da internet, pela online, né? Na nossa página do Facebook. Em Atos, no capítulo 6, nós vamos ler a partir do verso 8. Atos capítulo 6, verso 8. Amém. E eu vou pedir aos irmãos que fiquem em pé mais um pouquinho para fazer a leitura da palavra de Deus. É um texto bem curto e uma história muito bonita que nós temos aqui na palavra do Senhor, mais uma história que retrata o Evangelho de Jesus Cristo de maneira muito clara. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 8. Eu vou ler na versão Almeida Corrigida. Eu tenho preferido essa versão para mensagens expositivas, porque ela é mais literal, mas eu sempre aconselho os irmãos, quando leem a Bíblia em casa, leiam na nova versão transformadora. Hoje, eu acho que em português é a melhor versão que nós temos. Mas para estudo de expositivo, palavra por palavra, versículo por versículo, a corrigida, ela tem algumas outras também fiéis, literais, mas a corrigida é a mais comum. Então, no versículo 8 diz assim: Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Então, subornaram os homens para que dissessem: ouvimos-lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E excitaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo contra ele, o arrebataram e o levaram ao conselho. Apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras de blasfêmia contra este lugar santo e a lei. Porque nós lhe ouvimos dizer que este Jesus de Nazaré há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Oremos. Senhor, obrigado pela tua mensagem, pela tua palavra que enche os nossos corações, e que nessa noite eu possa estar junto com os meus irmãos e irmãs de Pirajuí, ó Deus, lendo a tua palavra, meditando, Senhor, ouvindo, buscando ouvir a tua voz, o discernimento, que o teu Espírito, Senhor, nos conduza em cada palavra que sair da minha boca e em cada pensamento e sentimento dos nossos corações, para que, ao ouvir a tua voz, nós sejamos conduzidos em obediência à tua palavra, e nós sejamos, ó Pai, levados a louvar e glorificar o teu nome, a crer mais e mais de todo o nosso coração. E se alguém aqui nessa noite que nos ouve, que nos acompanha, que ainda não te conhece, que o Senhor se revele nessa noite, que o Senhor
se aproxime dessa pessoa, dessa vida, e trazendo transformação e salvação para a glória do teu santo nome, é que eu oro e te peço amém. Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus. Irmãos, eu louvo a Deus, cada texto da palavra de Deus é uma oportunidade, nós vemos como o Evangelho, que é a mensagem que a Bíblia nos traz, e o Evangelho que é a própria pessoa de Jesus, né? Porque você vê que a Bíblia toda ela fala de Jesus, cada página da Bíblia fala a respeito de Jesus Cristo, cada página da Bíblia fala a respeito do Evangelho. O Evangelho é a mensagem das boas novas, o Evangelho é a pessoa de Jesus, quem ele é, o que ele fez por nós. Então aqui não é diferente, esse texto, ele vai trazer para nós essa mensagem que ela nos mostra com clareza, e o meu desejo, a minha oração é que ela fale conosco nessa noite, que a partir desta mensagem, Pirajuí possa ser mais abençoada pela vida de vocês que estão aí, e também o mundo todo, né, que muitas vezes nós não sabemos o alcance de uma mensagem quando vidas são transformadas, vidas são alcançadas pelo poder de Deus. Então, nós lemos há poucos dias atrás, há poucas semanas, que os apóstolos, os 12, lá em Jerusalém, eles tinham sido presos. E uma das coisas que me pergunta aqui nesse texto é: e se os apóstolos tivessem sido mortos? Né? Porque nós vimos que, pelo conselho de Gamaliel, eles foram açoitados e foram liberados, mas não foram mortos. Então, passou mais algum tempo, esses apóstolos estão pregando. Mas e se eles tivessem sido mortos? O que aconteceria com a mensagem do Evangelho? Será que eles conseguiriam, né, como supunha o Sinédrio, né, esse conselho que se reunia ali em Jerusalém, que eram os anciãos da religião judaica, será que eles teriam conseguido parar a mensagem do Evangelho? Os irmãos sabem que a resposta, obviamente, é não. Mas aqui nós temos o personagem, a pessoa de Estevão. Ou seja, quem é Estevão? Ele se levanta como um pregador do Evangelho. E esse texto aqui nos mostra, destaca claramente isso. A mensagem não dependia dos 12 homens, dos 12 apóstolos. Assim como até hoje, a mensagem não depende de nenhum de nós exclusivamente. A mensagem do Evangelho ela vai continuar a ser pregada até o dia que Jesus voltar e mostrar claramente o seu poder, estabelecer claramente o seu reino. Então, nós vemos aqui o Lucas, que está escrevendo, contando para nós essa história de Atos, chamada Atos dos Apóstolos, ele começa a nos mostrar aqui que a mensagem ela continua avançando. E nesse ponto, a mensagem, eu não posso dizer que é o início da tradução, a mensagem começa a ser traduzida, eu poderia chamar essa mensagem, né, da tradução aqui, porque embora nós vemos que no Pentecoste, a mensagem, quando eles receberam o Espírito Santo, eles falaram a palavra de Deus, falaram a mensagem de Deus em muitas línguas das pessoas que ali estavam. Mas aqui, a mensagem começa a ser traduzida para a língua grega. Todos nós sabemos, né, ou pelo menos eu creio que a maioria de vocês sabe, que Jesus falava e pregava em aramaico, que é uma língua ali, uma variação do hebraico, um dialeto, pode-se dizer até um dialeto, mas uma língua ali falada naquela região, na época do primeiro século, na época de Jesus. Só que o mundo falava grego. Então, os judeus que tinham sido dispersos, que foram dispersos desde a época de quando o templo foi destruído, e depois muitas outras vieram os impérios. Aqui nós estamos aqui há vários anos aqui no Império Romano, e muitos judeus que foram espalhados pelo mundo, eles aprenderam a falar o grego, porque era a língua mais falada. É como hoje se fala o inglês, né?
Por exemplo, você vai encontrar pessoas que falam inglês, por exemplo, na África do Sul, né? Pessoas ali africanas que falam inglês. Você tem pessoas que falam inglês lá na Tailândia, na Nova Zelândia, na Austrália, enfim. As pessoas falam inglês no mundo todo e o grego era essa língua naquela época. E voltando um pouquinho também na história anterior que nós ouvimos, esses 7 homens que foram escolhidos, como foi destacado aqui na mensagem do domingo passado, eles eram todos de fala grega, porque o problema que teve lá da murmuração dos irmãos que falavam grego, os judeus, né, da igreja que falavam grego, contra os judeus de fala hebraica, eles resolveram o problema elegendo esses 7 homens de fala grega. E agora, nós vemos nesse texto que um desses homens se destaca, que é Estevão. Vai ter um outro que vai se destacar logo mais na história em Atos, que é Filipe. Todos eles eram de fala grega. 6 deles eram prosélitos. Aliás, 6 deles eram judeus que falavam grego. Perdão, eu inverti. Um deles era prosélito, né, que, se eu não me engano, é o Nicolau. O que é um prosélito? Ele nem judeu era, ele era um não judeu, uma pessoa de um outro povo, que não era judeu, mas ele havia se convertido ao judaísmo, o que eles chamavam de prosélito, que era o Nicolau. Então todos os 7 falavam grego, e talvez não tinham nem familiaridade tanto com o aramaico. E quando... Aqui nós temos logo no começo do texto que acabamos de ler, você tem os sinais, os prodígios que Estevão começou a fazer. Então ele era um desses 7. Nós podemos entender que esses 7 era um embrionário, era o embrião do que hoje a gente tem como diáconos na igreja. E ele começa a pregar e operar esses sinais e prodígios. E logo então diz o texto que alguns da sinagoga dos libertos vêm e começam a discutir com Estevão a mensagem que ele pregava. Você está curando aí, você está fazendo prodígios, você tem um poder muito grande e tal, mas qual é a sua mensagem e tal? E aí então há uma discussão. Essa discussão, irmãos, ela começa a acontecer em grego, na língua grega. Então aqui a mensagem do evangelho está sendo traduzida. O livro de Atos é um livro de evangelização, ou de evangelismo. É um manual de evangelismo. Então a mensagem ela tem que ser traduzida para que as pessoas entendam. Por quê? Porque mesma coisa, por exemplo, hoje, se existe uma coisa importante no mundo, essa coisa tem que ser traduzida para o inglês, se ela não está em inglês. E depois, se ela é para todos os povos, tem que ser traduzida para todas as línguas. Essa é a missão da igreja. Traduzir o evangelho, traduzir a mensagem. A mensagem é tão importante. A mensagem da salvação, a mensagem do reino de Deus, que ela precisa ser traduzida em todas as línguas, principalmente em inglês. Bom, o inglês, há quem diga que o inglês hoje é uma língua das mais importantes do mundo, nesse sentido, é a língua mais falada no mundo, cerca de 1,5 bilhão de pessoas falam inglês, né? Primeiramente porque a primeira língua moderna que recebeu a tradução da Bíblia, né, pelo William Tyndale, foi o inglês, né? Então, o inglês foi abençoado pela mensagem da palavra de Deus, né, quando ela é traduzida para essa língua. E aí começa, então, aqui, então, voltando à missão da igreja, eles estão falando em grego e traduzindo a mensagem. Os que eram libertos, a sinagoga dos libertos, para me explicar para os irmãos aqui, eles eram judeus que tinham sido escravos nos outros países, nas nações espalhadas, e haviam sido libertos, né? Eram ex-escravos. E aí eles então voltam para Jerusalém. O texto aqui menciona 4 localidades, que é Cirene,
a Cirene Alexandria, que é no continente africano, né? Cirene hoje chamada Líbia, Alexandria hoje é no Egito, a Ásia, que é onde Paulo vai pregar depois, né? É muito conhecido, onde é a Turquia hoje, e a Cilícia, que é, acredito eu, a Itália. Então todo esse pessoal veio de todos esses lugares e estavam ali em Jerusalém e começam então a discutir com Estevão, e essa discussão se dá em grego, perdão. Eu quero citar aqui, para dar a introdução dessa mensagem também, porque alguém pode falar, mas qual que é a importância disso, né? A mensagem está traduzindo na linguagem, né? Eu tive lendo há um tempo atrás um teólogo africano chamado Lamin Sané, que ele disse o seguinte: sem a tradução não haveria cristianismo nem cristãos. Então vê que a tradução, irmãos, ela não é uma coisa assim que foi tiveram a ideia, vamos traduzir a mensagem do evangelho. Não. A tradução, sem ela, não haveria cristianismo nem cristãos, ele afirma. A tradução é a marca de nascença da igreja, bem como sua referência missionária. A igreja seria irreconhecível ou insustentável sem ela. O cristianismo parece singular no sentido de ser a única religião do mundo que é transmitida sem o idioma ou cultura da origem do seu fundador. O fundador do cristianismo, obviamente, é Jesus Cristo, né? E ele falava aramaico, mas nós não precisamos saber aramaico, falar aramaico para ler, e muito menos também hebraico. O hebraico não é uma língua santa, o aramaico não é uma língua santa, né? Como, por exemplo, no Islã, eles têm que aprender o árabe para poder ler o Alcorão, porque muitos muçulmanos são contra a tradução do Alcorão, acreditando que a leitura tem que ser feita na língua original, na língua que foi dada a Mohammed, né? E alguns aqui se lembram, talvez, alguns aqui mais velhos, né? Não sei se tem gente tão velha assim aqui, mas lembram que na Igreja Católica, há um tempo atrás, eu não lembro disso, né? Me contaram meus avós que as missas eram rezadas em latim, né? Então, que é uma das línguas antigas do mundo. Aliás, foi a primeira língua em que a Bíblia foi traduzida, acho que no século V, se eu não me engano, né? Por Jerônimo. Então, a tradução, ela começa a ser o próprio evangelho em grego, na verdade, ele vem então a ser a primeira tradução. E aqui nós vemos esse acontecimento espontâneo, porque Estevão é um falante de grego e ele começa a trazer a mensagem aqui em grego. E essa mensagem, ela incomoda demais aqueles judeus que estão em Jerusalém. Nós já temos visto aqui, mas essa mensagem de hoje eu gostaria de me aprofundar, porque o texto ele traz para nós a mensagem do evangelho muito profunda aqui. Eu quero que você se prepare realmente, abra o seu coração para ouvir o que Deus está falando nesse trecho da palavra dele, que é a própria mensagem do texto. Então, o Lucas, perdão, antes de falar isso, o que chama a atenção da mensagem de Estevão, embora Lucas ele vai nos dar qual era a mensagem de Estevão, que mensagem que esse homem pregava, meu Deus, eu queria saber o que é, né? Alguém pode falar, né? O próximo capítulo, que é o capítulo 7, e nós vamos expor esse capítulo aqui, com a graça de Deus, né? Outros irmãos que vão pregar depois de mim vão expor a mensagem de Estevão. Lucas, ele toma todo o capítulo 7 para colocar a mensagem de Estevão. E é interessante porque Estevão não é apóstolo. Volto a dizer, porque eu tenho que ressaltar isso. Ele não é um dos 12 apóstolos. Ele é um cristão normal. Né? Como diria o Otmani, um cristão normal é um cristão que prega a palavra. Né? Um cristão anormal é um que não faz nada. Né? Um que fica muito parado, só vem na igreja e senta no banco. Esse é um cristão anormal, mas o cristão normal é aquele que está ali na luta espiritual, que está pregando, e ele não é apóstolo. Mas Lucas vai nos dar a mensagem dele.
no próximo capítulo. Mas aqui nesse trecho, nós temos o tema que incomoda. Então, primeiro, ele expõe a mensagem pelo lado de lá. Ou seja, quando a gente prega a mensagem, o que é que as pessoas entendem? Né? Esse é um princípio muito importante. Todo professor, ele é, por exemplo, se é um professor, vocês que são professores aqui, o professor, ele é... O trabalho dele é provado pelo que os alunos aprendem. Né? Bom, os judeus que estavam em Jerusalém, o que é que eles entendiam do evangelho? O que é que eles entendiam da mensagem pregada por Estevão? E aí eles vão aqui basear em pelo menos duas coisas. Eles falam do lugar santo e da lei. Veja só, lugar santo e a lei. Lugar santo é o templo. E, aliás, é um tema recorrente no livro de Atos. Nós vimos várias vezes falar do templo aqui, já recebemos várias explicações do que era o templo dos judeus e qual a relação que os discípulos tinham com ele. Não vou voltar a explicar tudo isso, que já foi bastante explicado aqui por mim e pelos outros colegas. Mas, e também a lei. Então aqui a lei, que é a Torá, ou também é chamada aqui os costumes ensinados por Moisés. Então a primeira coisa que eles falam, eles dizem assim: nós ouvimos esse homem amaldiçoar Moisés e até a Deus, né? Porque para eles amaldiçoar Moisés é como falar contra Deus também, né? E depois ouvimos ele dizer que Jesus de Nazaré vai destruir o lugar santo, né? Enfim, essa é assim que a mensagem é captada por eles, né? Pelos que estão de fora. Agora, a minha pergunta aqui, irmãos, o que é que o Evangelho, a mensagem de Jesus, trazia de novo? Nós temos lá o judaísmo, temos o Antigo Testamento, Moisés sendo pregado, Jesus fala muito sobre Moisés, o Novo Testamento fala muito sobre Moisés, mas o que tinha de novo, de diferente na mensagem de Jesus? Em certo aspecto, não havia nada diferente. O que havia era a correta interpretação das Escrituras. Ou seja, quando a gente fala de interpretação, irmãos, da Bíblia, interpretação de Escritura, não é um tema teológico, apenas para quem faz teologia, para quem estuda teologia em nível superior, vamos assim dizer. Todo crente tem que estar familiarizado com a interpretação das Escrituras, porque Jesus, ele interpreta as Escrituras de maneira correta. E os judeus estavam equivocados em muitas das suas interpretações. Então Jesus vem e fala: olha, vocês não entenderam ainda muito bem a mensagem de Moisés. Então, na verdade, em certo aspecto, ele não traz nada novo. Mas em outro aspecto também, a mensagem de Jesus, ela é um amadurecimento ou um cumprimento da mensagem. Ou seja, Deus estava preparando o mundo, preparando a humanidade para receber Jesus. Então, havia uma mensagem no Antigo Testamento que era como uma mensagem embrionária. O embrião que vai se tornar uma criança, que vai nascer. Ou seja, ele não é ainda o que será, ele vai passar por uma transformação. Então, por exemplo, para os judeus que estavam ali acusando Estevão, eles entendiam que os cristãos, né, os discípulos de Jesus, estavam dizendo que Jesus era maior do que Moisés. E era mesmo. Por quê? Porque Jesus mesmo, ele falou que inclusive ele era maior do que Abraão. Que Abraão foi o primeiro que profetizou, vamos assim dizer, a vinda de Jesus, o evangelho. O Abraão foi o primeiro pregador do evangelho, vamos assim dizer, que apontou para Jesus com clareza. Antes dele, a gente tem Noé, que também era pregador do evangelho, que era também alguém que apontava para Cristo, que salvaria o mundo, como a arca salvou também do dilúvio. Então, sim,
E se Jesus era maior que Moisés, a hierarquia que eles tinham da religião judaica estava comprometida. Segunda coisa, a lei. Eles entendiam que a lei era muito importante, né? Ou seja, a compreensão, a prática, a leitura da Torá, que é o Pentateuco. Inclusive aqui é outra tradução também, né? Quem fala Pentateuco está falando em grego, quem fala Torá está falando em hebraico. E a graça parece então substituir a lei. Agora, a lei era um controle social e religioso. Se isso acabar, aqui tem os 3 pilares da religião judaica, da identidade judaica. Ser judeu, ser da religião judaica, está sendo ameaçado pela mensagem de Jesus, pela mensagem de Estevão. Então, se a lei acaba a hierarquia de Moisés, acaba o controle religioso, o controle social, ninguém mais vai saber o que é judeu e o que não é. Tanto é que o judeu até hoje, eles são destacados porque eles mantêm essa identidade. Quem se manteve judeu e rejeitou o cristianismo, rejeitou a mensagem, eles ficam naquilo lá, que era a mesma coisa. Claro que tem algumas mudanças de lá para cá, o judaísmo não é o mesmo que foi na época de Jesus, mas ainda existe a identidade judaica. A terceira coisa, o terceiro pilar dessa identidade judaica era o templo. Essa é uma das coisas que teve que mudar, porque o templo não existe mais há 2000 anos. Então, se Deus não mora mais no templo de Jerusalém, a economia e o centro político de Jerusalém perdem o sentido. Então, todas essas ameaças, essas 3 coisas ameaçadas do judaísmo estavam em jogo para aqueles judeus que estavam ali acusando Estevão, ou que estavam brigando com Estevão, e indiretamente com todos os cristãos ali também, né? Irmãos, e para nós aqui, abre-se um parênteses, a gente tem que entender a mensagem do evangelho porque existe uma força muito grande que tenta fazer a gente voltar para essas coisas que eram a sombra das coisas reais que se haviam de vir. Ou seja, Moisés, a lei, o templo, era a sombra da realidade, era a sombra de Jesus Cristo. E, às vezes, tem muitas igrejas evangélicas, tem muitos cristãos na história da igreja, e hoje no Brasil não é diferente, que pessoas querem voltar para essa época, ou para esse ponto anterior, né? Por exemplo, Moisés, Jesus, ele falou assim, olha, esse pessoal aí que senta na cadeira de Moisés são os escribas e os fariseus. Jesus fala isso lá em Mateus 23, né? Ele senta na cadeira de Moisés. E ele fala assim, ai de vós, fariseus, porque gostais da primeira cadeira nas sinagogas e das saudações das praças, né? E eles gostavam também de ser chamados de mestres. Então, na igreja de Jesus Cristo, essa hierarquia, ela não existe mais. Ela não existe mais, né? Nós vamos ver aqui. Por exemplo, a mãe de Zebedeu, a mulher de Zebedeu, que é mãe de João e Tiago, ela chega para Jesus um dia e ela fala assim, Senhor, quando o Senhor estiver reinando, sentado no teu trono, eu queria que os meus filhos sentassem, um na sua direita, outro na sua esquerda, sabe? Meus filhos são gente muito boa. Olha, meus filhos são excepcionais, né? E eles vão te ajudar muito se o Senhor colocar eles lá. E Jesus falou assim para ela, falou, oh, meu Deus, mulher, né? Ele disse, quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo. Isso está em Mateus 20, 27. Então, onde é que está essa hierarquia? Não tem mais hierarquia, irmãos, na igreja. Nós somos considerados todos servos. É servo de Jesus Cristo. Servo passou a ser, antes servo, escravo, era pejorativo. Ser servo de Jesus Cristo agora é uma honra, né? Outra coisa, a lei. Nós vamos, muitas vezes, a
a religião, ela precisa, a religião é controle social. A religião é tentar controlar as pessoas. A gente vê isso no mundo todo, hoje não é diferente, mas a igreja tem que tomar muito cuidado com isso, porque nós não fomos chamados para controlar as pessoas. O controle o controle não vem mais de fora, ele vem de dentro da pessoa. Controle não, a lei ela põe medo na pessoa. Olha, você tem que fazer, você tem que obedecer assim, porque senão você vai sofrer as consequências. Isso é lei, né? A lei é escrita nas pedras. Paulo fala sobre isso, né? Essa lei escrita nas pedras. Mas agora a lei ela é escrita no coração, e o Espírito Santo é quem controla a pessoa que serve a Jesus Cristo. Não é nem a instituição, nem a lei exterior, mas é de dentro do coração que vem a devoção, o desejo de andar corretamente nesse mundo. E isso é um choque de realidade. Imagina você, aqueles anciãos em Jerusalém, o choque que eles levam. Porque para um juiz, para um líder religioso, um juiz que aplica a lei, a ideia de que as pessoas vão se comportar bem porque tem o Espírito Santo no coração, parece uma receita certa para o desastre, né? Eles preferem o controle rígido, visível da lei e do templo. Muitas igrejas hoje abraçam essa visão. Não, tem que levar os irmãos da igreja no capresto, porque é ali que, senão os irmãos não obedecem, né? Tem que obedecer o pastor, né? Então, esse tipo de situação que existia em Jerusalém, Jesus, ele vai tirar tudo isso. A igreja, irmãos, nós vemos aqui nesse texto, a igreja, ela não tem o objetivo de consertar o mundo ou a sociedade. A missão da igreja é anunciar o reino de Deus. Nós não vamos consertar esse mundo aqui. Tem muita gente que acha que votando, né, vai ter eleição no Brasil esse ano. Eu quero dizer claramente para vocês, irmãos, o nosso voto na urna não muda em nada a realidade do reino de Deus. O voto que nós vamos dar na urna não ajuda nem atrapalha o reino de Deus no mundo. Jesus não depende, para reinar, ele não depende de A ou de B, de político nenhum, nem dos homens mais ricos desse mundo. Ele não precisa de ninguém. Ele é o Rei dos reis. Ele é o Senhor dos senhores. Então, não se engane, não deixe que as pessoas te enganar dizendo que o seu voto contribui para o reino de Deus, porque não é verdade. O que contribui para o reino de Deus é quando você abre a boca e prega o evangelho de Jesus. Quando você ora, quando você clama a Deus, aí sim você está servindo ao reino de Deus. Mas quando você faz política, quando você entra na política, e não tenho nada contra o cristão ser político, né? Você pode ser um político, você pode ser vereador, governador, presidente, mas não diga que isso vai contribuir para o reino de Deus, porque não vai. Biblicamente, isso não. A igreja não vai consertar o mundo, a igreja não vai reformar a sociedade, não é nada disso. A igreja simplesmente anuncia que Jesus é o rei e ele vai reinar, e ele já reina, e ele vai reinar pelos séculos dos séculos, né? E na terceira coisa, que é a questão do templo, também que ameaçava os judeus ali, Jesus ele deixou muito claro que o templo, né, assim, Jesus, aqui ele é acusado de que ele iria destruir o templo, né? Que ele disse que ele destruiria o templo. Nessa ocasião, está lá em João 2, né? Jesus nunca falou que ia destruir o templo. Ele fala em Mateus 23 que o templo não vai sobrar pedra sobre pedra, quer dizer, vai ser destruído, ele anuncia, isso é uma profecia. Mas quando ele diz para os judeus assim, olha, vocês destruam esse templo, por quê?
No contexto, ele pegou o chicote, ele estava lá limpando, pondo os caras para fora, os caras que estavam fazendo comércio no templo. Ele falou: a casa do meu pai não é para ser casa de ladrão, covil de salteadores, é para ser casa de oração. Né? E vocês transformaram ela em covil de salteadores e tal. E ele começa a descer o sarrafo no pessoal lá. E aí os judeus confrontam Jesus e falam assim: escuta, o que é isso que você está fazendo aí? Que autoridade você tem? Ele fala assim: olha, vocês destruam esse templo e em 3 dias eu levantarei ele novamente. Então João, nessa ocasião, ele explica para nós que Jesus não está falando do templo de pedra. Jesus está falando do seu próprio corpo, que ao ser morto, o que os judeus fariam isso, matariam Jesus, e em 3 dias ele ressuscitaria. Então é um anúncio de Jesus, ele está aplicando. Então, o verdadeiro templo de Deus, aquele templo lá em Jerusalém, era apenas uma sombra. O verdadeiro templo é comparado aqui ao corpo de Jesus, primeiramente, e depois ao corpo de Cristo, que é a igreja. Então tem o corpo de Jesus, tem muita gente também que confunde quando vai tomar a ceia do Senhor, o corpo de Cristo e o corpo de Jesus. Você não está comendo o corpo de Jesus, mas você está participando do corpo de Cristo. Porque Cristo passa a ser o cabeça e a igreja é o corpo de Cristo. Então, o templo que Deus habita não é mais, ou nunca foi, na verdade, habitado por templo de pedra. Ali ele se encontrava com o povo durante aquele tempo, desde quando Moisés construiu o tabernáculo lá no deserto, depois lá em Siló, eles tiveram a arca de Deus e tinha uma tenda lá que Davi ia lá orar. Depois Salomão construiu o templo, aí foi destruído, aí vem o Herodes e constrói o templo novamente. Por isso é que esse judaísmo é chamado judaísmo do segundo templo. Aliás, não foi nem Herodes que construiu, desculpa. Herodes ampliou o templo que tinha sido construído por Esdras, né? E aqueles judeus lá que voltaram daquela dispersão que eles tiveram no Império da Babilônia. Então, Deus ele fala no Antigo Testamento que ele não mora num templo feito de pedras. Então agora Jesus e o Novo Testamento está deixando isso claro. Então, irmãos, não existe lugar santo. Não existe um lugar mais santo do que o outro. O lugar santo é a presença de Deus. Nós não podemos voltar nisso. Nós não podemos considerar que esse lugar aqui onde nós estamos reunidos, ele é mais santo do que o outro. Não, ele é um lugar especial, claro, porque a igreja se reúne aqui. Mas a igreja pode se reunir em qualquer lugar, até embaixo de uma árvore. Né? Paulo ele fala, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, vocês são a casa de Deus, o santuário de Deus. E ele está falando da reunião dos crentes. Pode ler lá depois. Eu não vou ter tempo aqui de ler todos os textos. Eu gostaria, todos os textos estão aqui. Eu poderia ler para vocês, eu estou só citando e mencionando. Então, irmãos, nós não podemos voltar. Vou recapitular aqui esses 3 pontos, antes de continuar. Nem voltar à hierarquia judaica de liderança. No Evangelho não é assim. Não podemos voltar à lei, nós vivemos na graça. Então, a Bíblia é muito clara. Moisés trouxe a lei, mas Jesus trouxe a verdade e a graça. Está lá em João. Né? E nós não podemos voltar a considerar um lugar mais santo do que o outro, porque a presença de Deus está em nós. Jesus falou com a mulher samaritana também, estou lembrando dessa outra passagem aqui. Jesus fala assim, que não é mais em Jerusalém que se adora a Deus. Então esse negócio também de ir para Jerusalém, fazer, como é que o pessoal fala? Peregrinação, que os crentes vão lá. Se Deus te der a graça de você ir um dia, vai, meu irmão, vai lá. Mas não é santo aquele lugar, né? É emocionante. Eu tive a oportunidade de ir lá no ano retrasado, não em Jerusalém, mas eu fui na Jordânia. Tive lá onde Jesus foi batizado, no Rio Jordão, e outros lugares bíblicos ali daquela área. E é emocionante, né?
Mas aí quando eu voltei, eu brinquei com alguns irmãos, falei, agora meu nível de santidade foi elevado, né? Porque eu pisei lá naquelas terras santas, né? Mas não é nada disso, irmãos. Não existe terra santa, não existe lugar santo. O que é santo é a presença de Deus quando a igreja se reúne. Então, esse é o evangelho de Jesus Cristo. Não se deixe enganar por nada diferente disso. E não pregue nada, não ensine nada que seja diferente disso, porque não faz parte do evangelho de Jesus Cristo. Então, como é que a mensagem do evangelho que está sendo traduzida na linguagem, na graça, como é que ela transforma as vidas? Eu resumi aqui num texto que eu escrevi e vou ler para vocês aqui. Preste bem atenção. Dois parágrafos, um parágrafo, na verdade. Como é que a mensagem do evangelho transforma vidas? A ação de crer em Jesus, quem ele é, o que ele fez por mim, produz arrependimento em meu coração, levando-me a amar a Deus com todo o meu ser. Isso também me liberta de todo esforço humano e inútil de merecer a salvação e me faz confiar nele como Deus soberano. Então, Estevão tinha tudo isso na vida dele. E isso incomodava aquele pessoal. Isso que estava incomodando eles. Ou seja, ele cria em Jesus, ele sabia quem era Jesus, Jesus era maior que Moisés, sim. Jesus morreu na cruz, Jesus viveu uma vida santa, uma vida de exemplo, morreu na cruz para perdoar os pecados. Jesus ressuscitou dos mortos para promover, para construir o verdadeiro templo de Deus que hoje é a igreja. E nada no mundo vai mudar essa realidade. Nada no mundo vai mudar essa realidade. Nada no mundo nos desanima, meus irmãos. Nada no mundo nos faz cair em depressão, porque nós cremos em Jesus Cristo. Deus é soberano e Ele está no controle de todas as coisas. Então, meu Deus, agora o Estevão está sendo julgado, vamos fazer alguma coisa para ajudar o Estevão, vamos acionar, vamos fazer uma ação política para ajudar o irmão que está preso, que está indo para o julgamento. Irmão, Deus é soberano. Deixa isso aí para lá. Então, agora aqui vem o ponto mais que eu quero trazer da minha mensagem aqui, já estou quase terminando, irmãos. O ponto mais do coração da mensagem. As falsas testemunhas que são pagas para mentir contra Estevão. Para você entender, testemunha aqui, e aqui está todo um tema do livro de Atos que eu estou dando para vocês hoje também. O livro de Atos começa dizendo, Jesus falando para os discípulos, vocês serão minhas testemunhas no mundo todo, em todas as nações. Só que testemunha, aqui no caso, que foram pagas para mentir, falsas testemunhas, eles foram falar mentiras contra Estevão. Na estrutura jurídica ali de Jerusalém naquela época, testemunha não era só alguém que viu e aí, vem aqui, você é testemunha, vem aqui, conta o que você viu. Não é assim. A testemunha era quem acusava. A testemunha era aqueles que levantavam, que abriam o processo de julgamento. E aqui eu quero só fazer uma menção, porque você vai ler aqui, você tem aqui o início do julgamento. No capítulo 7, na verdade, o sermão de Estevão é a defesa que ele faz perante o conselho, porque eles são obrigados por lei a dar a palavra a ele, para que ele se defenda. Então ele vai se defender dessas falsas testemunhas, e ele vai contar a história como é, na verdade, a verdadeira história. E no final, são essas testemunhas que vão jogar as primeiras pedras no primeiro mártir cristão. E a palavra mártir, ou martúrio, né, é a palavra que vem do grego, que significa testemunha. Então, o livro de Atos, o que aconteceu em Jerusalém, em grego, muda o sentido da palavra mártir, que antes é testemunha, agora é aquele que morre por causa de Jesus. Vocês serão minhas testemunhas. E aqui a gente vê o evangelho escancarado, porque o evangelho, a mensagem do evangelho é traduzida na verdade.
Os falsos, os mentirosos, é que estão quebrando a lei. Eles se levantaram para dizer, olha, Estevão falou contra a lei. Agora, a lei dizia que... O que diz a lei, irmãos? Vocês conhecem os 10 mandamentos? Acho que é o 7º mandamento que fala: não levantarás testemunho contra o teu próximo. O 7º ou 8º, não me lembro agora. Não levantarás falso testemunho contra o teu próximo. Todo o julgamento tinha que ser estabelecido com 2 ou 3 testemunhas, para que fosse julgado, para que fosse analisado o caso. Agora você tem testemunhas mentirosas, falsas, se levantam para falar mentira. Irmãos, quem é de Jesus fala a verdade. Quem é de Jesus não é falso acusador. Quem é de Jesus está tranquilo, Deus é soberano, Deus cuida de mim. O Estevão estava tranquilo, irmãos. Aleluia. Eles iniciam o julgamento contra um homem inocente. Eles incitam a violência entre o povo. E eles vão lá e pegam o cara à força e levam para o julgamento. Irmãos, cristão não usa de violência. Se usou de violência, se está pregando violência, não é cristão. Nenhuma violência é feita em nome de Deus. Então eles pegam... Os violentos é que são contra. Então eles são contra a lei, eles são contra Deus, eles são contra Jesus Cristo, eles são contra a mensagem do Evangelho. E o Estevão é um homem inocente. Ele é arrastado para o tribunal. Aqui vai abrir o tribunal, ele vai ser julgado. Aqueles mentirosos defendem o sistema religioso, negando as profecias e os profetas que tinham anunciado a Jesus. Estevão, então, ele é comparado agora a Moisés. Por quê? Porque quando ele é colocado lá no Sinédrio, os caras olham para ele, depois que ouvem as testemunhas, aí eles olham para a cara do Estevão. Diz o texto que nós acabamos de ler que ele tinha um rosto como de anjo. O que é um rosto de anjo, irmãos? Não é um rosto assim, né, com aquela cara de santo, de puro, né? Não é nada disso. O rosto dele tinha uma transcendência, um brilho, uma paz, uma convicção, uma autoridade da mensagem. Então ele é comparado a Moisés, porque quando Moisés desce do monte, diz a Bíblia que o seu rosto resplandecia. E também Estevão, ele é comparado aqui a Jesus, porque também Jesus foi acusado por falsas testemunhas. Então, irmão, quando você é acusado por falsos testemunhos, quando as pessoas se levantam e falam sobre você o que não é verdade, glorifica a Deus. Jesus falou também sobre isso no Sermão da Montanha, lá no capítulo 5 de Mateus. Glorifica a Deus. Mas não seja você uma testemunha que acusa. Não seja você um acusador. Não se levante contra o outro irmão. Então, no livro de Atos, testemunha mudou o sentido. E para terminarmos, acho que eu estourei já meu tempo aqui, desculpa, mas já estou terminando. O Estevão, ele não é apóstolo. Eu vou terminar com essa. Eu já falei no começo, agora termino falando isso. Estevão não era apóstolo. Quem é o Estevão? Estevão é um irmão, uma irmã. Você não precisa de título para pregar o Evangelho. Você não precisa de título para ser importante para Jesus e para ser importante na igreja. Você é importante porque você é um irmão. Você é importante porque você é irmã. Você não precisa ser homem para ser importante. Se você é mulher, você é importante. E aqui nós vemos que Estevão, né, o texto nos mostra então que Deus levantou Estevão com prodígios e sinais. Agora ele tem o rosto de anjo e ele vai pregar a mensagem diante do Sinédrio com poder, vai contar a história e ele vai ser o primeiro mártir cristão.
Então, meu irmão, você não precisa de nada disso. No Evangelho, como nós vimos que mudou essa hierarquia, no Evangelho, todo servo serve, todo servo faz diferença no mundo. No sistema religioso, só tem um pastor, né, lá da igreja, tem um sumo sacerdote, tem um padre, tem poucos líderes e muitos liderados. Lá no judaísmo tinha os sacerdotes, líderes, anciãos e tal. No Evangelho, quem era Estevão? Será que ele era um eterno ouvinte da palavra? Eterno membro da igreja? Estevão é apenas um dizimista? Estevão é um diácono que nunca prega? Não, ele é alguém que está cheio do Espírito Santo de Deus. Ele é um servo, ele é um irmão. No Evangelho não tem esse negócio de eu sou irmão. Eu tenho aqui uns boletins, por exemplo, esse boletim aqui de uma igreja que eu participo aqui, e uma das coisas que me chamou a atenção é que eles colocam lá, irmão Felipe, que vai pregar. E aí fala, quem que é o irmão Felipe que vai pregar? É o pastor da igreja, é o pastor presidente da igreja. Mas por que eles escrevem irmão? Porque nós somos irmãos. O Pedro chama o Paulo de irmão. O João chama a si mesmo de irmão lá em Apocalipse. O Paulo, quando escreve suas cartas, ele chama vários irmãos de irmãos. Por exemplo, Timóteo, várias vezes. Quem é Timóteo? O irmão Timóteo. O irmão Sóstenes. O irmão Onésimo. O irmão Apolo. O irmão Quarto. O irmão Tito. O irmão Lucas, escritor desse evangelho e desse livro de Atos, que também é um evangelho. O irmão Tíquico. O irmão Epafrodito. Todos esses são irmãos. Todos esses são irmãos. Então, não tem nada de errado em chamar o irmão Celso de irmão Celso. Chama o irmão César de irmão César, o irmão Mateus, o irmão Galdino, o irmão Márcio, o irmão João, o irmão Adilson, a irmã Ivone. Todos nós somos irmãos e todos nós podemos ser usados por Deus. Desde que eu me converti a Jesus Cristo em 1986, no mesmo dia eu comecei a pregar o Evangelho de Jesus Cristo. E prego até hoje. Que Deus te abençoe grandemente, meu irmão. Vou fazer uma oração aqui enquanto eu passo a palavra acredito que seja o irmão Mateus que vai assumir a palavra. Vamos nos colocar em pé e orar em nome de Jesus. Senhor, te agradeço pela tua palavra e tua mensagem que o Senhor me deu o privilégio de compartilhar aqui nessa noite. Assim como Estevão, Pai, que Pirajuí, como nós ouvimos também aqui que Portugal, hoje nesse culto, Portugal, França, Itália, ó Deus, Alemanha, que em todos esses lugares se levantem irmãos e irmãs cheias do Espírito Santo, como foi a vida de Estevão. Muitos têm sido mortos por causa de homens maus, de falsas testemunhas, de religiosos controladores, violentos ao redor do mundo. Mas nada disso vai apagar o teu evangelho. Nada disso vai impedir que a mensagem do teu evangelho continue sendo pregada em todas as nações. Que o Senhor abençoe a nossa igreja, a nossa pequena igreja em Pirajuí, que ela seja uma fiel testemunha do evangelho de Jesus Cristo em todas as oportunidades que o Senhor nos dá para falar, seja na rua, seja na calçada, seja na esquina, seja no tribunal, seja, Senhor, em qualquer lugar. Assim como Estevão foi usado por ti, quando ele foi acusado, ele confiou no Senhor. Assim também nós possamos confiar em ti e continuar a nossa caminhada fiel a ti, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meus irmãos.